Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre os tempos do subjuntivo. Lembrando que o verbo ele tem três modos: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. E todos esses modos têm os seus tempos. Nós já falamos a respeito dos tempos do modo indicativo, que é o presente, como vocês podem observar na nossa imagem, o presente, o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Já o modo subjuntivo, ele possui apenas três tempos na sua forma simples, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O modo imperativo, ele é composto por dois tempos, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Vale ressaltar que todos os tempos do modo imperativo e subjuntivo, eles são provenientes dos tempos do modo indicativo. Então, vamos iniciar o nosso estudo pelos tempos do subjuntivo. O primeiro tempo seria o presente. Ele é usado para expressar hipóteses e desejos. Não podemos esquecer que o modo subjuntivo ele é o modo da hipótese, da dúvida, da possibilidade, das incertezas, tá? E o presente ele vai expressar hipóteses e desejos. Exemplo, é provável que ela saia. Temos dois verbos, porém, a forma verbal que indica uma hipótese, uma possibilidade, seria saia. E o quezinho, o termo que está em destaque aí, ele reforça essa possibilidade, essa hipótese. Então, que ela saia, o saia, está no presente do subjuntivo. E o presente do subjuntivo, ele se corresponde nesta mesma oração com outro verbo que está no presente do indicativo, o verbo ser em destaque, tá certo? Ele está no presente do indicativo. Então, a gente observa essa correspondência entre um tempo do subjuntivo e um tempo do indicativo. O próximo exemplo, que você seja feliz, o seja, ele está no presente do subjuntivo, mas agora ele expressa um desejo, uma vontade. Ele está sendo introduzido novamente pelo termo que enfatiza que dá a ideia de desejo, de possibilidade, de hipótese. Vale fazer uma observação que o presente do subjuntivo ele vai derivar do presente do indicativo, como eu já falei inicialmente, que os tempos do subjuntivo eles derivam dos tempos do indicativo. Vamos observar agora uma flexão do verbo estudar, escrever e descobrir no presente do subjuntivo. Lá no presente do indicativo, eu não precisava usar termo algum para introduzir a minha flexão, mas no subjuntivo é necessário. Então, no presente, eu vou utilizar a expressão que. Então, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. E dessa mesma forma vai funcionar para o verbo escrever e o verbo descobrir, tá certo? Que eu escreva, que tu escrevas, que ele escreva, que nós escrevamos, que vós escrevais e que eles escrevam, certo? O pretérito imperfeito, ele é usado para expressar possibilidades e desejos, estando a ação condicionada por outra. Exemplo, seria tão bom se desse tudo certo. Agora a gente observa uma ação que seria tão bom que está condicionada a outra ação. Se desse tudo certo. Então o verbo dar, ele está no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá certo?
porque ele indica uma possibilidade do fato acontecer. E seria o verbo ser, ele está no futuro do pretérito. É um fato que ainda vai acontecer, porém, mediante a uma condição. Próximo exemplo. Pedi que ele fizesse os exercícios com atenção. Que ele fizesse os exercícios com atenção é uma possibilidade, tá ok? Uma hipótese dele fazer. E que está, nós temos a ação, que seria a ação de pedir, que está condicionada a essa possibilidade, a esse outro fato, tá? Que ele fizesse. Aí nós observamos novamente a correspondência, tá? De um tempo no modo subjuntivo e de um outro tempo no modo indicativo. Então, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele pode tanto se corresponder com o futuro do pretérito, quanto com o pretérito perfeito do indicativo, certo? Uma observação, o pretérito imperfeito do subjuntivo, ele vai derivar do pretérito perfeito do indicativo. E vamos observar a tabela agora e verificar como é que vai se dar essa flexão dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu vou introduzir sempre as pessoas pela expressão ser. Então, eu vou dizer: se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Aí nós temos o verbo descobrir, por exemplo. Então, eu vou dizer: se eu descobrisse, se tu descobrisses, se ele descobrisse, se nós descobríssemos, se vós descobrisseis, se eles descobrissem. Então, ele vai ser sempre introduzido por um termo que vai dar essa ideia de possibilidade. Nós temos agora, para terminar, o futuro do subjuntivo, que ele é usado para expressar a possibilidade, porque a gente está falando em modo subjuntivo, possibilidade de uma ação acontecer, já que é futuro. Exemplo: será tão bom quando der tudo certo. Então, eu tenho será, que ele indica um futuro, mas um futuro próximo e certo, tá certo? Porém, está condicionado a uma possibilidade dessa ação acontecer. Ou seja, será tão bom quando der tudo certo. Então, agora nós temos o futuro do subjuntivo, o verbo dar, no futuro do subjuntivo, indicando uma possibilidade de uma ação acontecer. E ele está sendo introduzido, esse tempo futuro do subjuntivo, ele é introduzido pela expressão quando. Uma observação: o futuro do subjuntivo, ele vai derivar do pretérito perfeito do indicativo. Agora nós vamos verificar como é que vai se constituir o futuro do subjuntivo. Vamos verificar exemplos de alguns verbos. Nós temos novamente os mesmos verbos, estudar, escrever e descobrir, só que agora nós vamos flexioná-los no futuro do subjuntivo. Ele vai ser introduzido, como eu já disse, pela expressão ou pelo termo quando. Então, vai ficar quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Vamos ficar atento, tá? Que sempre no subjuntivo, a primeira pessoa do singular, ela vai ser idêntica à terceira pessoa do singular. Ó, eu digo quando eu estudar, mas quando chega na terceira pessoa do singular, eu também digo quando eu estudar. Observem, tanto no presente, que nós já vimos, quanto no pretérito imperfeito e quanto agora no futuro, sempre a primeira pessoa, a sua flexão, ela é idêntica
a terceira pessoa. Essa flexão ela se repete para a primeira e terceira pessoa, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.